Tudo bem? Vamos continuar falando sobre técnicas de estudo. E esta técnica, como eu falei para vocês na aula anterior, é simples, mas eficiente. Ela funciona principalmente se você tem alguma seletiva para fazer, algum concurso para realizar, se você precisa passar por uma avaliação em formato de prova, esta técnica de estudo é para você. Se você precisa realizar algum simulado, precisa desse tipo de avaliação, você pode utilizar essa técnica que ela vai te ajudar bastante. É a técnica do teste prático. Como é que funciona? Você já precisa ter passado por outras avaliações dentro deste mesmo conteúdo, porque você precisa de um banco de dados de questões das quais você tem dificuldade em realizar. Então vamos lá, por exemplo. Vamos supor que você está estudando biomecânica ou matemática. Vamos ao exemplo da matemática. Vamos supor que você está estudando matemática, cálculo 1, cálculo 2, e algumas das questões são as que você encontrou dificuldade na prova. Você não tirou a nota que você gostaria e foram essas questões que diminuíram o seu quantitativo, né, a sua nota. Então, você chegou em casa, refez as questões com auxílio do livro, ou então é muito comum o professor revisar a prova em sala de aula, a falar sobre as questões e resolver aquelas questões com os alunos. E, a partir dessas informações, você anota todas as resoluções daquela questão e deixa ela marcada como uma das questões que você encontrou dificuldade de realizar, certo? Por que eu estou falando isso? Porque a partir desse banco de dados que você vai armazenando, de todas essas provas que você vai fazendo, você vai selecionar todas aquelas questões das quais você teve dificuldade de fazer, você teve dificuldade de compreensão. Muitas vezes não é que o aluno não saiba fazer, ele compreende o conteúdo, mas ele não compreende a questão, ele tem dificuldade dessa interpretação, muitas vezes, das questões. Então, você vai reservar e selecionar todas as questões que você teve dúvida, teve dificuldade, que você sente que é uma questão que te desafia, e aqui é importante a gente observar uma coisa. Você precisa ser honesto nessa seleção das questões. Se você só seleciona as questões mais simples, mais fáceis, ou aquela que você sabe tranquilamente, isso não vai te auxiliar. Você precisa selecionar justamente as questões com maior grau de dificuldade ou aquelas que te desafiam mais. Tudo bem? E a partir disso, você monta um seu teste. A partir disso, você marca uma data que você vai executar a resolução de todas essas questões. Se são questões que você consegue ter de forma digitalizada, você pode colocar todas elas em um depósito, como no Word, por exemplo, digitaliza a questão, coloca elas na sequência. Quem gosta de papel pode imprimir e resolver como se fosse uma prova no local de prova mesmo. Funciona muito bem, por exemplo, para quem vai fazer Enem, para quem vai fazer concurso, para quem vai fazer vestibular, ou para quem está se preparando para uma avaliação final de algo que necessita de uma boa pontuação. Então, esse score quantitativo, ele funciona melhor assim, né? Fazendo esse teste prático. Alguns de vocês conhecem essa técnica de estudo como simulado. Funciona, tá? Então, essa é a minha dica de hoje. Seja honesto na seleção das questões, porque as questões mais fáceis ou as mais simples não vão te auxiliar no dia decisivo, no dia da avaliação de fato. Tudo bem? E eu espero que você ponha em prática essa técnica, porque ela é simples, mas funciona. Tchau, tchau e até a próxima aula.